Olá, alunos do curso de Psicoterapia Cristã. Nós, mais uma vez, estamos aqui junto com você em mais uma aula e nesta feita, a aula sobre o módulo de Psicologia da Religião e da Educação. Nós já, durante esse tempo todo, estamos estudando sobre algumas matérias que são excelentes para o currículo de cada aluno. Sei que nessas matérias, nem tudo que que estamos lhe ensinando, que estamos falando, você vai aplicar na sua vivência em consultório. Mas existem coisas que é pertinente, que é boa ao seu conhecimento. E nós, desta feita, vamos estar falando sobre o que é religião, sobre o que é religiosidade, sobre o que é psicologia. A psicologia é a ciência que trata dos estudos das pessoas, do ser humano. Portanto, tanto eu quanto você somos ao longo dos anos e fomos ao longo dos anos o homem, a mulher, a pessoa que na psicologia é chamado e conhecido como indivíduo, tá? E esse indivíduo, quando nasceu, ele nasce com uma faculdade mental. E essa faculdade mental, ao longo dos anos, tem sido estudada. E a psicologia, ela procura conhecer o ser humano, o indivíduo, o homem e a mulher. E a religião? Talvez você se pergunte, a religião é para quê? A religião é um sistema de regras e valores morais estabelecidos por meio de crenças e práticas que caracterizam um grupo de indivíduos, ou seja, um grupo de pessoas que ele sente a necessidade de buscar algo maior que ele, um ser maior que ele, e nesse caso, ele começa a se integrar a um conjunto de pessoas, ele começa a se integrar a um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas começa a ter uma experiência que transcende ao que é carnal, o que é emocional e que vai para o que é espiritual. E a psicologia? Por que existe a psicologia da religião? A psicologia da religião estuda o que? Você pode se perguntar. Estuda a religião? Não. A psicologia da religião estuda os fenômenos religiosos que podem e o que está acionando esse fenômeno religioso na vida do indivíduo. Muitas das vezes nós nos perguntamos, por que o fulano diz que a religião A é boa para ele e o ciclano diz que a religião A não é boa para ele? Por quê? Porque cada indivíduo ele reage de acordo com a sua recepção emocional para aquela religião, ou para aquela igreja, ou para aquele local religioso em que ele está frequentando. E que é muito diferente de religiosidade. Religiosidade se refere aos numerosos aspectos de atividades religiosas, ou seja, as práticas e o exercício religioso em uma religião. Porém, a psicologia da religião, ela começa a estudar o que vai acontecer a recepção de uma pessoa quanto à religião A, B ou C. O que aquela religião está fazendo na vida e no comportamento do ser humano. Aquela religião, ela pode fazer bem àquele ser humano ou pode fazer mal. Então, o que acontece? A psicologia da religião, ela não estuda a religião,
Ela estuda o que ela faz no comportamento do indivíduo, do ser humano. E é justamente isso que acontece. Por quê? Quando você é um psicoterapeuta que está trabalhando a nível clínico, ou você que nesse curso vai estar atendendo alguém no seu gabinete ou no seu consultório, e esta pessoa, ela começa a falar de experiências religiosas que aconteceram ou que ocorreram com ela. Pois bem, essas experiências religiosas que ocorreram com ela sente a necessidade de falar sobre isso que nós chamamos de expurgar isso. E quando ela sente essa necessidade, ela começa a comentar, você quanto terapeuta. Não importa se você tem um cargo na sua igreja, não importa se você tem uma posição eclesiástica na sua igreja. O importante é que ali você está tratando do indivíduo, você está tratando de uma pessoa. E isso significa que, independente da religião dela, ela pode te procurar. Ela pode ser de uma religião diferente da sua, mas ela entendeu, ela se identificou quanto pessoa, vindo até a você quanto terapeuta, e ela lhe enxerga como a pessoa que poderá fazer com que haja uma mudança no seu emocional, porque ela é a pessoa que vai ser analisada. E você, quanto terapeuta que vai analisar essa pessoa, deve entender que você não pode, em hipótese alguma, fazer sobressair a sua religião, se ela for de religião diferente da sua. Mas você, quanto terapeuta, tem que explicar a ela o que está acontecendo com ela, se ela tem algum conflito religioso, se ela tem algum conflito emocional, que esse conflito está fazendo com que ela tenha um conflito interno quanto às suas práticas religiosas, quer seja na igreja, quer seja em outra religião, não importa, mas ela pode ter um conflito. E agora, você, quanto terapeuta, vai estar tratando essa pessoa de uma forma neutra. Você não vai aplicar aquela religião, a sua religião, junto a ela, mas você vai explicar o conflito, porque ela está trazendo, nós chamamos de demanda, ela está trazendo uma demanda até você. E aquilo é que incomoda. Ou seja, se ela tem um conflito emocional, se esse conflito está fazendo com que ela traga até você, e você, na qualidade de terapeuta, precisa fazer com que ela entenda os conflitos dela e ela se sente, porque ela está chegando até você, ela está se sentindo perdida. E ela vai sentir que naquele momento ela vai se achando junto a você e a terapia que está sendo apresentada a ela. Agora, escrever sobre psicologia da religião implica inicialmente em alguns desafios, tais como a definição totalizadora do que é religião, do que é psicologia e sobre o estudo da pessoa, que é homem ou que é mulher. Agora, quando nós entendemos, aqui me acompanhe comigo na página, na página 14, no tópico 7, que quando nós entendemos que todos os nossos conflitos, que todos os conflitos das pessoas, e ao longo dos anos, os estudiosos começaram a ver e a perceber que o ser humano, ele precisa de algo que transcende a ele, ou seja, que é sempre superior que ele. E desde os primórdios, foi-se estudando sobre o ser humano. Primeiro, quanto à sua origem, depois o ser humano
foi se sendo estudado a ciência, foi estudando o ser humano, até que então começou a desenvolver e começou a perceber que nós somos alma, que nós somos pessoas, somos alma vivente. E na qualidade de alma vivente, nós também, como seres humanos, temos os nossos conflitos pessoais, nós, quanto seres humanos, com esses conflitos pessoais. E ao longo dos anos, os estudiosos, desde os primórdios, começaram a perceber que você, que eu, que a humanidade, entendia-se que precisava de algo que trouxesse a chamada paz, a chamada tranquilidade. Ou seja, a psicologia começou a entender que o ser humano por si só clamava por algo muito além. Clamava por algo muito além daquilo que era palpável. Sabe? E aqui no 7.1 da nossa apostila, na página 15, o tópico é a psicologia da religião, ou profano encontro do sagrado. Muitos estudiosos começaram a pesquisar e conflitar, e dizia-se que era difícil, então, fazer um contraponto entre a psicologia e entre a religião. Alguns dizem que até elas não se casam. Alguns dizem até que elas não podem andar juntos, tá? Mas a psicologia da religião é uma pálida tentativa de compreender a pessoa humana a partir de dois referenciais, a psicologia e a religião. Juntas totalizam um dos maiores e profundos, misteriosos aspectos do ser humano, do estudo da ciência do ser humano, que desafiam as ciências exatas, e esses desafios que faz a cada dia com que eu e você, quanto ser humano, consigamos perceber que nós temos a necessidade de ir um pouco mais além. A psicologia e a religião, elas tanto andam juntos que o apóstolo Paulo deixou escrito em uma das suas cartas e aos Romanos, onde ele orienta que se tenha um culto racional. E a psicologia entende que o psique é o raciocínio. Então nós aqui não estamos falando de fenômenos religiosos, nós estamos falando das questões religiosas que vêm sobre o ser humano, que é uma manifestação, muitas das vezes, em um momento de oração, em um momento religioso, em um momento de devoção, em um momento de louvor que pode ser manifesto na vida do ser humano, e alguns choram, outros sorriem, outros levantam as mãos, outros batem palmas, outros se autoabraçam. Mas o que seria isso? Seria a manifestação emocional do fenômeno religioso em uma pessoa, em um ser humano, homem ou mulher, não importa,
que naquele momento em que ele está entrando em contato com o que é sagrado, com o que é devoção, com aquilo que ele tem como devoção, ele traz essa manifestação para dentro de si. E trazendo esta manifestação, também esta manifestação faz com que exista o que chamamos de psicossomatia. O que seria a psicossomatia? A manifestação do emocional no corpo humano. E essa psicomatia, ou seja, uma somatização, que quando essa somatização é por uma coisa que não é boa, é uma coisa que é ruim, uma manifestação ruim psicológica que vem para o corpo humano, ruim faz o quê? Com que esse corpo não tenha a sua, digamos assim, a sua manifestação e o seu retorno ao que é emocional. Se for algo ruim, vai dar um travamento psicossomático. Mas se for algo bom, e essa manifestação que eu estou dizendo em religião. Eu estou dizendo que essa manifestação é dentro de pessoas. Por exemplo, existem alguém que pode chegar para você de uma religião diferente da sua e pode chegar para você e dizer assim, olha, eu estive em tal lugar e naquela reunião eu tive uma manifestação assim, eu chorei bastante. E o outro, em uma outra religião diferente, dizer a mesma coisa, que a manifestação dele lá naquela religião foi que ele chorou. O outro pode dizer, mas eu comecei a pular, eu comecei a gritar e as pessoas não entendiam muito bem, ficavam me olhando, mas essa era a manifestação que tinha na minha vida e eu me sinto bem. Independente da religião, esse fenômeno de contato com o que é espiritual vai ter essa manifestação no corpo humano que vai ser meramente psicológico. É o primeiro ponto. Segundo ponto, vai ser físico. O que é mental, psicológico, vai manifestar no físico. Manifestou no físico, aí vem o que vai transcender, que vai ser maior do que o emocional, que vai ser maior do que o físico, que é aí que ele vai receber isso na sua vida. Porém, não está ligado diretamente com o que é espiritual a nível de uma religião. Esse fenômeno acontece por quê? Porque esta pessoa, ela entendeu que aquela religião B é melhor para ela. E outra pessoa entendeu que a religião A é melhor para ela. Mas ambas as pessoas podem ter o mesmo tipo de manifestação, porque ambas as pessoas, elas são compostas de corpo, alma e espírito. Todos os nós seres humanos, independente de que religião pertençamos. Agora, esta pessoa recebeu dentro de si essa manifestação, esse contato religioso, que esse contato, ela entende que transcende o que é emocional, transcende o que é espiritual e te procura para que ela tenha um entendimento melhor do que ela está vivendo. Cabe a você, como terapeuta, chegar para ela e explicar. No 7.2 da apostila diz assim, entrando, melhor dizendo, em contato com uma totalidade possível. Por que totalidade possível? Porque eu acabei de dizer que é corpo, alma e espírito.
Quando falamos da natureza e da experiência religiosa como expressão de estruturas psíquicas da consciência religiosa e sua relação com a fé ou com depósito da fé, isto é, com crenças, com conceitos de Deus, Criador Pai, com salvação e ao mesmo tempo com as questões clínicas da vivência religiosa, como culpa, escrúpulos, medo ou reparação. Estamos dizendo que estamos além das questões experimentais, das análises estatísticas ou descritivas. Estamos, assim, falando da necessidade de ver a pessoa como um todo, ou ver a relação religiosa psicológica como um todo. Ou seja, esta pessoa que chega até você, ela vai precisar entender que você explique a ela o que é o todo religioso. Porque ela chegou no seu consultório ou no seu atendimento, na sua sala de atendimento, ela chegou completamente confusa. E agora você vai explicar o que está acontecendo com ela, o que ela vai entender do espiritual, do emocional e do fenômeno religioso, ou seja, do fenômeno espiritual que vem atingindo o seu corpo, o corpo dela, a manifestação de tudo aquilo que ela está sentindo na sua própria vida. De outro lado, estamos também diante de uma outra questão de princípio, no que concerne a religião. Não se pode negar que a religião tem instintos ao longo dos séculos, que a questão passa a ser quase a mesma. Agora não estamos falando do que é religião, mas de modo como o qual a natureza da religião e de onde ela nasce. Ou seja, ela nasce de uma crença, ela nasce da fé. E você vai estar chegando para esse seu paciente, para esse seu cliente que está com algumas dúvidas, você vai explicar a ele o que é o emocional, o que é o físico, o que transcende ao físico e ao emocional, que tem relação com a fé dele naquilo que ele crê. Porque ele chega diante de você com as suas crenças. E ele chega também com as suas crenças religiosas, e dentro dessas crenças religiosas, ele traz com ele a crença limitante. E essa crença limitante pode fazer com que ele, que não tem nada a ver com religião, que ele entenda que isso pode estar, de alguma forma, podando a ele ou ela de ser uma pessoa que entenda um pouco mais do que ele está passando. Se olharmos a psicologia da religião do ponto de vista de uma pessoa que não tem nenhum tipo de religião ou que não crê em nenhum tipo de religião, teremos de falar do dogmismo, das características especificamente teológicas, como a criação, redenção, pecado, graça, lei, evangelho, e como isso é tratado nos negativismos das histórias das religiões, como as cruzadas, queimada de bruxa, intolerância religiosa, o que poderíamos chamar de prostituição sagrada, mas que também não são características da religião, pois tal postura se veste de uma roupagem grandiosa do ponto de vista científico, mas enganadora. Então, entendamos aqui que a questão do que aconteceu ao longo da história, ao longo dos anos, lá nos séculos antigos, nos séculos passados, não eram questões religiosas que aconteciam, eram dogmas
eram ensinamentos que se passavam por ensinamentos religiosos e atravessou os séculos, os anos, e ao atravessar os anos, entendeu-se que isso não tinha nada a ver com questões religiosas. E isso que não tinha nada a entender de questões religiosas, entendeu-se que hoje o homem e a mulher, o ser humano, ele é composto de corpo, alma, espírito, e você, que é um psicoterapeuta, que é um terapeuta, que é uma pessoa que lida com o ser humano, vai entender que o fenômeno religioso, ele primeiro passa pela questão psicológica, humana e pela fé que aquele seu paciente ou cliente traz para você. Portanto, por aqui nós ficaremos. Entendemos o seguinte, que eu e você somos terapeutas que tratamos de pessoas que vêm com várias demandas aos nossos consultórios. E essas demandas também, eles entendem que lá no início da sua educação, no início da sua formação, trazendo desde o início uma série de crenças limitantes, passaram por questões educacionais e algumas questões tentaram até derrubar algo de conhecimento que ele tinha da sua família quanto ao caráter religioso. E hoje traz a você, cheio de dúvidas, cheio de limitações, cheio de crenças limitantes, e cabe a você, como terapeuta, explicar, ensinar e trazer essa pessoa no ato do acolhimento, acolhendo como terapeuta, acolhendo como líder religioso e entendendo que esta pessoa, ela vem a você necessitando do seu melhor e o melhor que você tem a oferecer. Obrigado por estar até aqui. Nós estaremos prosseguindo no próximo módulo, na próxima aula, que você continue tendo uma aula maravilhosa neste módulo e até a próxima aula.